Ele veio, ele não posso te afirmar. Assim, eu acredito que lá na casa deles, lá eles serve por justamente na questão profissional, porque ele procurou, eu falei, 1 ano, 2 anos atrás, ele procurou, que tinha resolvido abrir um sacolão. Ele manteve aquela venda ali na casa dele, que era e ele mas a questão que o cantar, que isso não foi irmão dele, queria incrementar. Aí resolveu registrar, e trabalho não esperado. Já, porque na verdade eu entendi. O que você está fazendo? Que eu faço? Sim, você acertar o final, aquilo que você vai realmente mexer, aquilo que você tem que né? Agora você parece que ele já trabalhou com atividade, não? Você acha que o que ele me falou é o seguinte, aquele sacolão da Espinosa... Alô? Antes dele abrir... Alô? Ele é administrador de empresa. Alô? Mais? Isso, ele é administrador de empresa. Antes dele abrir o clube, ele ficou 6 meses naquele sacolão ali. Tanto é que ele não aparecia porque trabalhava no escritório. Ah, tá. Esse curso de administração de empresa é um curso tão bom e é um curso que... Alô? 1, 2, 3. O negócio está tudo virado para baixo, tudo zerado, tudo só fogo. Cadê o nosso palestrante? Obrigado. Foi. Tudo certo. Vai chegar, sabe, gente? E se a gente vai acabar, tem que gente 2 ou 3 dias pegar os escolas, pegando Não, Você está fazendo já faço bem que Bom dia. Eu não posso, porque não fecharam as outras. Não dá. Fisioterapia, Mas quando você tem que chegar lá para mim e falar, eu passei na faculdade. Aqui, mas ela dá pilates. Eles tiveram. Veja bem, ela dá pilates, mas eu acho que não sei aqui. Ela dá pilates, ela tem um consultório particular lá para dar Savassi.
Agora aqui eu não sei se é porque ali no consultório não tem espaço para Pilates, a não ser que ela use um outro espaço. Né? Pilates precisa de um espaço maior. Né? Quem está fazendo isso tudo agora? É o Helena. Começou. Olha, Aí chega um pouquinho atrás, tá? Ô, Júlio, você que sabe muito, sabe sempre dessas partes de informática, veja bem, eu estou até dentro do carro ali, eu estou falando assim. Júlio, quer testar algum desses adaptadores? Eu já consegui. O que acontece? Esse adaptador tem a cabeça redondona. Eles entram no computador antigo e não entram no outro. Tanto que é que não entra nesse. Bom dia. Desculpem o atraso. Muito menino para arrumar. Eu acabei de falar isso. Nossa. Eu acabei Aí de pega falar. outro e não sei o quê. Eu acabei de falar isso. Começa a pressão desde cedo, né, meu? Sei, Menino eu tem o sei ritmo que- deles. Ah, já tá aí, beleza. Fazer a prece? Senhor Jesus, queremos pedir paz e tranquilidade em nossos corações, para que possamos ter um bom estudo nesse domingo, temos com os nossos corações, nossos espíritos harmonizados, para fortalecermos nessa semana, na nossa caminhada, nos nossos desafios do dia a dia, que não percamos, Senhor, as vibrações recebidas aqui no núcleo. Tenhamos sempre boa vontade no coração para acertarmos mais. Que utilizemos, Senhor, do nosso conhecimento, do nosso estudo, no nosso dia a dia, para que possamos tomar as decisões corretas, ter o pensamento equilibrado, sendo sempre generosos com as pessoas e com as nossas obrigações. Queremos pedir, Senhor, pelos doentes aqui da casa, pelos trabalhadores, encarnados, desencarnados, que possam ser amparados, possam ser orientados quanto às suas necessidades e que de alguma forma, Senhor, possamos auxiliar com os nossos pensamentos, com a nossa prece. Agradecemos mais uma vez as oportunidades e sejamos dignos das mesmas. Graças a Deus. Vamos lá, né? Tudo bom, né, João? Nós estamos no... Paramos... aqui, ó. Slide 6. Sei que eu não estava, né, João? No Isso, passado. mas sem problema. Eu li o em casa, Tá. A gente está fazendo mais refletindo, né, em cima da... A gente vai lendo e vai discutindo. Peraí, vamos contar. Obras póstumas. Obras póstumas, né? Então nós vemos sobre o invólucro semimaterial do espírito, né? De onde que vem esse invólucro, né? Do fluido universal, da matéria de cada globo. Em que o espírito trabalha essa matéria, né?
Então paramos aqui, né? Obras póstumas. Primeira parte, manifestação dos espíritos. Lê para nós. Os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico, a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é a vida do fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta, como a forma e alimenta o outro. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira, que se aproxima muito da matéria bruta. Essa parte aqui mais ou menos dá um resumo, né, daquilo que a gente já falou. Então fala desde da origem, né, da natureza mais grosseira ou mais etérea, a formação dos mundos, né, a matéria que forma os mundos, e o grau de depuração. E a matéria do perispírito vai ser de acordo com o grau de depuração do espírito, né? De acordo com o mérito e de acordo com a sintonia vibracional de cada um. Sou eu. É para nós, sim. Os espíritos, questão 257. Ensaio teórico da sensação dos espíritos. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Pode-se dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém, não da vida intelectual, que reside no espírito. E, além disso, o agente das sensações exteriores, no corpo, os órgãos, servindo-lhes, contudo, de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais na cabeça do que nos pés, ou vice-versa. Que interessante, né? Vamos quebrar por partes aqui tem muita informação. Então, perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, né? Tira do meio ambiente o fluido universal. Isso a gente já viu. Que participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Então, é um fluido que com características diversas, né? Na verdade, ele tem característica tanto uma aproximação, uma certa aproximação da matéria mais bruta, quanto da matéria mais sutil, né? E quando ele fala que participa da eletricidade, do fluido magnético, né? Quer dizer o quê? O fluido universal, né? A gente estudou, no roteiro 1 foi o fluido universal, né, Mário? Então, a gente viu as diversas características do fluido universal, né, e a participação dele na eletricidade. Então, de certa forma, o perispírito, ele vitaliza a matéria orgânica, né? Ele fala aqui que a quintessência da matéria, né, é o que dá sutileza à matéria inerte, que dá vida à matéria inerte, é o princípio da vida orgânica. Sem o perispírito, não haveria vida orgânica. O perispírito é o laço, como está ali, é o laço que une o espírito, né, ao corpo físico, né? O perispírito, o espírito e o corpo físico. Mas a matéria que o compõe é a matéria que compõe todo o universo. Sim. Que é a matéria do fluido universal. Tudo que nós temos aqui, ela tem a mesma origem.
E ela vai se organizar, materializar de acordo com aquilo que você vai utilizar. Isso a gente vai ver aqui. Realmente, a matéria inerte e o fluido espiritual tem sua origem no fluido universal, né? Só que o fluido perispiritual é o fluido, é a essência fluídica da matéria orgânica, né? A matéria orgânica sem ele não seria matéria, ela se desagregaria e o ser não conseguiria viver, não teria vida, né? Porém, não da vida intelectual. Isso quer dizer que a vida intelectual ela está ligada ao princípio inteligente, que é o espírito, e não ao princípio material, né? O perispírito ele é do princípio material, ele participa do princípio material do universo, que é o fluido universal. O espírito do fluido inteligente. E um, para agir sobre o outro, precisa a inteligência para agir sobre a matéria, precisa dispor do fluido material, perispiritual, para que haja essa aproximação com a matéria mais grosseira, né? Para um agir sobre o outro. E fala aqui também, ó, que o perispírito é o agente das sensações exteriores. Então, enquanto ele liga com a matéria, ele que tem uma relação mais direta com a matéria e transmite ao espírito, né? Então, ele fala aqui, ó, nas sensações do nosso corpo físico, né? Beliscão aqui, pá. Quem está sentindo é o órgão material, são os nossos nervos, que localizam no nosso corpo físico a sensação, que transmitem ao perispírito. O perispírito está intimamente ligado com o nosso centro nervoso. Então, o corpo material localiza, transmite ao perispírito e transmite a sensação ao espírito. O espírito percebe isso aí. É o princípio inteligente que percebe. Então, por isso que ele fala aí, destituído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer se sofre mais a cabeça que dos pés ou vice-versa. Né? Então, o perispírito ele tem uma função importante nessa ligação com o sistema nervoso do nosso corpo material. Então, os órgãos servem de condutos, né? E isso está intimamente, o nosso corpo físico todo está intimamente ligado, é uma cópia, um reflexo do nosso corpo espiritual. Um age sobre o outro, sob a influência do outro. Vamos aprofundar mais isso aí, né? Isso aí a gente vai falar mais. Então, a natureza do perispírito, né? A gente sabe que tem dois princípios. O universo é feito de dois princípios: o princípio material e o princípio inteligente universal. Do princípio inteligente universal, nós temos o espírito. Do princípio inteligente universal, existem os PIs, né? Deus criou os PIs, os princípios inteligentes individualizados. São individualizações do princípio inteligente universal, que desenvolveu até o espírito humano, ao longo dos bilhões de anos, no seu processo evolutivo. Então, o nosso espírito, que não é material, é inteligência, né? E nós temos o princípio material. O fluido, o princípio material, a partir do princípio material, nós temos o fluido universal, né, que compõe esse princípio material do universo. E a partir dele, a gente tem a matéria grosseira, que dá origem ao nosso corpo material, e a matéria fluídica, do
do qual compõe o nosso perispírito e o nosso fluido vital, né? Então, o fluido universal, ele dá origem tanto à matéria grosseira, os mundos sólidos que a gente conhece, né, com os nossos sentidos, quanto aos fluidos que habitam o universo e o homem ainda encarnado ainda não conseguiu perceber. Ele sabe que existe, né, ele sabe que existe aí alguma coisa, mas não... A gente já falou aqui, né, que a ciência, ela está à procura da matéria escura, né? Eles chamam de matéria escura. Que, por teoria, comporia 80% da matéria do universo. Só que eles não conseguem detectar. Né? Então, ainda tem muitos questionamentos aí do homem, a ciência do homem ainda tem muito que avançar nesse aspecto. Eu vejo o homem ainda como uma formiga no mundo, tentando compreender o mundo. Compreende parte. É importante a ciência, o estudo, mas ainda a gente é uma formiga nesse entendimento. O espiritismo, ele vem ainda, né, a ciência, nada que a ciência descobriu, eu acho que ainda foi contra o que o espiritismo nos coloca. Né, e pelo contrário, né, ele acaba abrangendo isso. Então, nesse aspecto, eu acho é bem correta a explicação espírita, né, dos fluidos, do princípio dos fluidos, da matéria, e é o que a gente tem de mais elevado hoje de conhecimento. Então, o princípio material, ele compõe, no qual o nosso corpo físico é composto, né, dos vários minerais e compostos orgânicos, que foram agregados sob a influência de um princípio inteligente e organizados por esse perispírito. Que o princípio inteligente, sem o perispírito, ele não conseguiria organizar a sua matéria e agir sobre essa matéria por si só. Certo? Mas isso foi uma ação que ele já fez sobre a matéria no início da evolução. Primeiro, o país, ele habita a matéria bruta, né, e contribui nas cristalizações, a gente viu isso em outros estudos, né, com formação dos mundos, etc., até poder agir inteligentemente sobre a matéria. Já estava aí, tá? Já está bem. Bem-vinda. Tudo bom. É mesmo, sua expressão. Vi. Essa gravura eu já mostrei em outros estudos, eu gosto dela, que dá essa visão, né? E olha, como que o perispírito, essa figura mostra o perispírito, dá a ideia como se fosse o fluido elétrico, né? A natureza elétrica do perispírito, né? Brilhante, luminosa, inclusive a áurea, que é a ação do perispírito sobre o ambiente ao redor do espírito, ao seu redor, né? A parte luminosa, e os centros de força são os centros, as terminações nervosas, onde há a troca maior de energia do corpo com o exterior. As terminações nervosas, né, a influência todo o centro nervoso ligado ao perispírito. Ok? Ali, no Livro dos Espíritos, na questão 27, é onde ele fala dos dois princípios que regem o universo: o princípio material e o princípio inteligente universal. A gente já viu atrás. Desculpa, Ju, eu esqueço. Quem lê para nós? Maria, Eu leio. Você tragou? Eu, gente, aqui na frente. Né? Agora tá fácil, né, Maria?
Gênesis capítulo 14. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. A explicação da figura que a gente viu, né? Ambos têm origem no princípio material, no fluido universal, só que com constituição, né, a constituição diversa. Né? Uma matéria grosseira, que nada mais é que o fluido universal condensado, né, a nossa matéria, que na verdade é mais energia, não é matéria, né? Se a gente for percrustar o átomo, matéria sólida não tem praticamente nada, é só energia. É o fluido universal condensado. E o corpo primitivo, o corpo carnal, tem a mesma origem, né? Ainda que em dois estados diferentes. Do meio onde se encontra, Gênesis capítulo 14. Do meio onde se encontra, que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório, ele o forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam, conforme os mundos, dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a via corpórea não apresenta a materialidade da nossa. Os envoltórios perispíritos hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da terra, o espírito deixa ir o seu invólucro fluídico e toma outro, apropriado ao mundo onde vai habitar. Então, a natureza perispiritual, né, de acordo com o mundo que o espírito habita, para que ele permita que o espírito habite nesse mundo, né? Tanto a matéria grosseira também. É o que ele fala aí, né? Nosso corpo carnal não sobreviveria em nenhum outro planeta que a gente conhece aqui nas redondezas, né? Ele dá o exemplo de Júpiter, mas são planetas que a gente sabe que não habitam a vida orgânica tal qual a gente conhece aqui na Terra. Mas são mundos onde há vida em outros níveis evolutivos, mais atrasados ou adiantados, né? A gente não sabe. E os espíritos que lá habitam tomam da matéria, do fluido universal condensado daquele planeta. Né? Então, para o nosso espírito poder ir para outros mundos, ele tem que tomar a matéria daquele mundo, o perispírito daquele mundo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, nessa questão do perispírito. O espírito que é superior, ele pode vir aqui e tomar essa forma, nossa aqui. Mas, e o espírito inferior, nossa, acho que fiz uma confusão. E o espírito inferior,
ele ou inferior ao nosso mundo, ou no nosso mundo, como que ele consegue tomar uma forma que a pessoa reconhece? O inferior. Por exemplo, o espírito superior ele vem e se reveste na nossa matéria. Sim. O outro que é inferior, eu estou falando isso por causa das aparições, né, que o pessoal conta, que vê e tudo, não sei se também é assim que funciona. Esse espírito que vem, que não é um espírito superior, que não é um espírito que era uma coisa completamente diferente, que se apresenta, como que ele consegue se apresentar Não, isso para nós? é uma propriedade do espírito, né? Ele se tornar visível. É. Né? A gente vai ver aqui no estudo também. Mas nesse caso, o inferior que se apresenta, ele não veio de outros mundos. Ele é um espírito daqui da Terra que vai condensar a sua matéria perispiritual para se tornar visível aos encarnados, por exemplo. Né? Mas o fato é que para um espírito superior trabalhar no seu perispírito e tomar uma característica mais grosseira é mais fácil do que um espírito inferior, ao contrário, não consegue se revestir de uma matéria mais sutil. Né? Então, um espírito superior, ele consegue ele tem essa propriedade, ele tem um domínio maior sobre essa propriedade. Um espírito inferior, ele vai conseguir fazer isso, mas para um nível mais grosseiro do que do que a vibração que ele está, né? Poderia se fazer visível no encarnado, sim, porque a nossa vibração, não que sejamos inferiores a ele, mas a nossa matéria é mais grosseira, então, mas não depende só da vontade dele, né? A gente já viu em outros estudos que depende de ter um médium por perto, dele ter acesso a fluidos, né? Que possam fazê-lo tomar essa visibilidade. Né? Ele não faz à toa, ele só consegue se ele achar os meios e as condições para tal. Agora, um espírito superior, ele consegue fazer essa emigração de mundos mais facilmente. O inferior não, ele está como que preso na densidade corpórea onde ele está. Eu acho que nós vamos falar mais disso na frente. Nós estamos só falando. Eu tive em mente também quando a Marina perguntou, a inferioridade moral não quer dizer inferioridade técnica. É totalmente possível com espírito inferior, que seja numa grota mesmo, tenha técnica para manipular os elementos do nosso meio e tomar uma forma para se apresentar para vocês. E às vezes inconsciente. Às vezes ele faz isso só pela vontade inconsciente, sem ter um. Às vezes tem a técnica, realmente, às vezes é inconsciente, pela vontade, né, por um motivo incompreensível. Mas ele consegue manipular pela inteligência dele. Ele consegue manipular esses elementos, né? Sim. Ele é limitado pelo que ele consegue sustentar. Por exemplo, se ele é inferior, ele consegue manipular elementos mais etéreos e tal, mais leves, mais evoluídos, uma matéria mais evoluída, mas ele não consegue sustentar. Entendeu? Porque ele tem que dar dinâmica naquilo, ele tem que dar uma dinâmica que ele não conhece, que está acima dele. Então, mesmo que ele consiga manipular, porque ele tem a técnica, ele consegue, por exemplo, se apresentar e satisfazer. Entendeu? Não consegue dar dinâmica naquilo, não consegue manter. Ele tem que dar uma dinâmica a esses elementos que ele manipulou, que ele não conhece. Se ele conhecesse e conseguisse manter, ele estava no nível dela. Tá certo. Mas eu acho que as aparições, assim, sem ser estudos em grupos espíritas e tal, né, podem ser dessa forma. Mas a maioria das aparições em estudos espíritas não são espíritos inferiores manifestando, não. Não, são espíritos com o objetivo de instruir, né, fazem parte da equipe de instrução da casa. Justamente pela dificuldade de manipulação e tal.
As aparições que a gente ouve falar são mais relativas a... são momentâneas, né? Momentâneas. E às vezes, né, a pessoa que está vendo é o médium e não sabe o que é. Às vezes nem tá materializado. Ou dou o fluido dela e aparece para ela por algum motivo, né? Você comentou isso só no nível de espírito mesmo? Você falou em mundo no início, eu pensei que fosse coisa tipo assim, de extraterrestre mesmo. Gente vindo de Júpiter, por exemplo. Na verdade, quando eu perguntei foi no geral mesmo, assim. Tipo, você queria essa pergunta na cabeça, né? Eu acho que é o seguinte, olhando o corpo que está ali, veja bem, os espíritos, né, que estão em mundos superiores, na sua colocação, eles conseguem materializar em mundos inferiores. Eles conseguem. Agora, ao inverso, não acontece. O inverso Na não verdade, acontece. na verdade, a pergunta foi essa não. Essa parte aí eu entendo. A questão que veio, eu acho que essa pergunta não era minha não, porque eu não estou nem sabendo formular direito. A questão que veio é a seguinte, se o espírito inferior pode se manifestar aqui, é bem inferior, então não pode. Agora a resposta está clara para mim. Um espírito que veio de mundo inferior se manifestar. Diferente da Terra. Diferente da Terra, inferior da Terra. É difícil a gente falar. A pergunta era essa. É difícil falar sim e não. Porque aqui na Terra nós temos espíritos de diversos níveis evolutivos. Não só, são todos muito próximos, né? Apesar de parecer que tem uns muito mais evoluídos que outros, né? Na escala do tempo aí não é tão assim. A gente é muito melhor do que fomos, sei lá. Se a gente pensar que um que a gente acha muito inferior hoje foi a gente 2, 3 encarnações atrás, nós não estamos tão evoluídos, mais evoluídos que ele assim, não. Não é? Tá todo mundo no mesmo barco. Se for, por exemplo, de outro mundo, outro tipo de matéria, por conta dele, meio inferior ao nosso, por conta dele sozinho, a gente pode falar que não, por causa daquilo que eu te falei. Ele não dá conta de dar uma dinâmica que ele não conhece. Mesmo que ele tenha técnica de manipular. Todos os fluidos que estão à volta dele, independente do mundo onde ele está, vem do fluido cósmico universal. Se ele conseguir conhecer isso e saber que tudo isso tem uma origem comum, e ele conseguir entender e manipular essa origem comum, ele consegue, por exemplo, manipular aquele fluido. Mas ele vai dar sustentação a esse fluido em qual dinâmica? Uma dinâmica que ele não conhece. Então ele não vai conseguir. Uma dinâmica que senão ele estaria sobre essa dinâmica também no próprio perispírito dele. Então ele não consegue. Agora, sobre o aparato de uma equipe espiritual e tudo mais, com certeza, porque aí a gente começa a contar com outros recursos atuais. O que eu quis dizer também com isso, Marilda, é que como a gente tem espíritos de características diversas aqui, existe a migração, a gente sabe que existe a migração de almas entre os mundos, né? De espíritos entre os mundos. A gente pode ter sim espíritos vindo de mundos inferiores para cá. Assim como espíritos que habitam hoje a Terra com características de mundos inferiores ao da Terra. A gente sabe, por exemplo, que a gente não tem animais aqui, a gente não tem espíritos elementais atuando sobre a natureza aqui na Terra também. Não são mundos inferiores, é porque um está... Então, pode haver sim espíritos de outros mundos trazidos para cá, né? Não é para uma eventual visualização. Agora, normalmente, assim, a tendência é que a migração de mundos inferiores para um mundo com a característica superior precisa de aparatos, precisa do auxílio da equipe espiritual superior para fazer esse processo. Eu não sei como se dá esse processo na verdade. Se é natural, se é... Os casos que a gente já viu relato, né? Eu vi uma equipe espiritual atuando naquele espírito para ir. Maria João de Deus,
acho que como é que chama? O Humberto Campos, né? Quando eles visitaram mundos superiores, né, a equipe espiritual atuou sobre eles para que eles pudessem ir lá. Agora, num processo de migração, eu não sei como que se daria. A gente está conhecendo só um tiquinho, a gente está tendo a ideia geral de uma coisa muito mais complexa. O senhor de Sai de Sirius veio na Terra e não fala do processo que ela teve que fazer dela mesma para conseguir. Mas eu, com certeza, é mais fácil do que o processo rebelde. De um espírito da Terra e para Sirius. Mas deve ser penoso, né? Deve ser penoso. Até ela se acostumar, se ambientar com aquele fluido pesado. Igual Característica mais. Água, fica sentindo pesado. Depois começa a acostumar. O peso começa a ser normal. É quando você sai. Mas tem uma coisa muito interessante nesse negócio de piscina, que quando você sai, que eu estou fazendo um tratamento, uma imunoterapia, aí o primeiro dia eu falei, nossa, acho que eu dei uma piorada aqui nessa piscina. Eu saí tão pesada lá de dentro, aí o fisioterapeuta falou, não, é isso mesmo, todo mundo sente esse peso quando sai da piscina. Não tem esse peso na vida. Dependendo se você fez um coisa muito pesado dentro da água, até o controle das pernas é diferente. Mas é porque a água te deixa mais leve. Um minuto volta. A água te deixa mais leve enquanto você está dentro dela. Aí você volta ao seu peso natural. Aí volta ao peso natural. Que decepção, hein? Lá ainda bastante. Mas não passou. Tá claro, né, gente? A natureza, a constituição material do perispírito vai variar de acordo com o mundo. O ambiente espiritual, né, de cada mundo é igual a atmosfera, né? Ele vem das camadas mais sutis até as mais pesadas lá embaixo. Né? O ar, a pressão atmosférica ao nível do mar é a maior, a gente chama de uma atmosfera, é a maior que a gente conhece do ambiente do ar, né, por exemplo. Né? A profundeza dos oceanos é onde a gente tem a maior pressão. E nas camadas superiores da atmosfera, sei lá, é uma porcentagem dessa pressão. Né? Mesma coisa os fluidos, né? Eles vão se adensando com relação aos mundos. E mundos com fluidos mais pesados ou mais leves e etéreos. Alguém quer ler? A natureza do desenvolvimento político está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda que os demais pesado, se assim os podemos distribuir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão por que continuam a ver-se vivos. Esses espíritos, cujo número é abundante, permanecem na superfície da terra, como desencarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientemente para se levarem assim nas regiões terrestres. Vamos só comentar aqui. Né? Então, a natureza do envoltório está sempre em relação com o grau de adiantamento, né? Das partes que a gente ainda não abriu direito. Isso permite, né, ele ter uma maior mobilidade entre os diversos fluidos ou estar preso à sua densidade. Né? Então, os espíritos inferiores aqui na Terra, a gente sabe que tendem a permanecer ou nas regiões mais trevosas ou participar do mundo encarnado como se estivessem vivos ainda. Né?
devido ao seu grau de adiantamento, o seu perispírito é tão grosseiro que se assemelha muito à matéria, ao corpo material ainda, né? Então eles participam da vida como se estivessem vivos. Sentem prazer nas coisas materiais, nos vícios, etc. Os mais evoluídos vão conseguir se elevar a regiões superiores, né? Daí que a gente tem os diversos mundos espirituais, cidades espirituais em níveis diferentes da atmosfera espiritual do planeta. Regiões mais densas, mais trevosas, regiões mais elevadas, onde os espíritos inferiores não têm acesso. O problema vibracional. Isso é bem científico, né? Bem implicação moral, claro, né? Para a gente entender o processo, mas nos relatos, nos livros do André Luiz, é o que a gente vê toda hora. Que nós fizemos aí, não sei se é as sensações que fala, né? Que os espíritos se misturam, né? Como é que eles são? Então, aqueles que são inferiores não podem circular livremente entre aqueles que já estão harmonizados para não disseminar a desarmonia. O desequilíbrio. O desequilíbrio, É. Falando isso. Os espíritos, né? Aquela gravura lá que eu mostrei, eles, a áurea deles, ele influi sobre a matéria ao seu redor. A áurea é isso, é a irradiação do. Essa áurea, essa irradiação pode ser harmoniosa ou desarmoniosa. Isso pode influenciar realmente ambientes mais equilibrados, mais harmonizados. Os nossos pensamentos influem, né? Por isso que a sala do passe, a sala mediúnica, tem que ser preservada, né? É igual eu estava te falando do livro Raça da Reação, que está estudando no sábado, no mediúnico. Então a primeira parte é um estudo, né? Então eles estão estudando parte só do estudo, sobre vibração e reação, sobre essa energia que você manda, que você recebe, que te cerca. É muito interessante. Você chegou a pegar essa reação do livro? Não, eu já li o livro, mas não. Mas a gente sempre volta, sempre acha coisas diferentes. Parece que a gente nunca leu, né? Toda vez que você acha que é tudo novo. Lá tem muitas explicações boas demais sobre essa energia, esse fluido, sabe? Bacana. Eu também já li aquele várias vezes, pra mim o livro é novo. Já li umas 2 ou 3, mas eu preciso ler de novo. Já. Logo eu tenho que ler de novo. Os livros do André Luiz contam isso muito claramente, né, desses ambientes espirituais, esses diversos ambientes espirituais que povoam a atmosfera da Terra. Né, as regiões mais trevosas, as regiões, os postos de socorro em regiões mais densas, os postos de socorro em regiões intermediárias, como é o próprio nosso lar, e as cidades superiores, né, as colônias espirituais superiores. É interessante essas colônias, essas casas de acolhimento que tem num dos livros, que eu nunca sei o nome, eles olham lá dentro aquela paz, aquela harmonia, aquele trabalho. Lá fora, pelas janelas, vê as carantonhas, aquela mas não consegue adentrar. Não consegue, estão rodeando. Mas a cerca elétrica ali, né, protegendo. Né? É tudo um problema de vibração, né, de sintonia, peso espiritual.
É continuação esse aqui, tá? Quem que quer? É a continuação do 9. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontra. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes, para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnarem no instante entre eles. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança, por intuição, das regiões de onde vieram e que, em pensamento, eles veem. São videntes entre cegos. Por isso, muitas vezes, missionários, né, vêm trazer, procurar elevar o padrão da humanidade. Aquela palestra do Divaldo, né, fala sobre esses espíritos. Isso que a gente estava falando, né? O espírito superior consegue isso mais facilmente. Nos livros do André Luiz também. A equipe espiritual vai fazer um trabalho em regiões inferiores. Eles muitas vezes não são visíveis aos espíritos inferiores, né? Mas quando eles conseguem adensar realmente seu corpo espiritual, eles conseguem se fazer visíveis os espíritos inferiores. Mesma coisa os espíritos superiores para encarnar ou viver no mundo inferior. Às vezes são espíritos superiores do próprio ambiente espiritual da Terra, só que em regiões superiores, né, que não precisariam estar encarnando aqui, mas vêm em missão. Eu fico pensando aqui nos samaritanos, quando eles saem naquelas incursões que eles fazem, né, para acolher, eles são vistos por aqueles espíritos inferiores que estão ali, eles são vistos. Eu não lembro de ter lido nada assim que falasse que quando esses samaritanos saem, eles se revestem de outra matéria. Tem alguma coisa? Tem um livro do André Luiz, eu não sei qual que é, acho que é Sexo Destino, que ele, quando ele vai, eles têm que se revestir. Ah, tem que ser vestido. Não, tá. Eles têm que se revestir. Eu não estava lembrando bem. No Eu esqueci qual que é. No livro do Gregório, eles falam isso. No Gregório eu lembro. Acho que é do Gregório mesmo, é isso mesmo. Os samaritanos é todo mundo. Os mensageiros, missionários? Não. Os missionários? Libertação. Libertação. Lembrei o nome. Libertação. O livro do Gregório. É o que ficou. É que é verdade. Eu sou ruim para nome também. Então, esses espíritos missionários fazem sacrifício por nós. E hoje aqui na Terra, como estamos passando por um momento de transição entre o mundo de provas e expiações para a regeneração, nós tem tido um aumento do volume de espíritos de mundos superiores vindo aqui na Terra para procurar elevar o padrão. Assim como uma maior encarnação de espíritos inferiores, né? Esvaziando as trevas, também tem o contrário. Ainda bem. É. Não, nós está perdido. Isso agora no Transição Planetária, um do Divaldo. Tem Fala isso. Tem. A Maria. Fala para mim, então. A camada de fluido. Gênesis, capítulo 14. É continuação. A gente leu 7, 8, 9, 10. Tá? A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores,
Não são homogêneos esses fluidos. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares, que lhes formam a base, porém, mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Então, aqui ele fala da densidade dos fluidos, né? De acordo com a equivalente às camadas inferiores da atmosfera, igual a gente falou. E da pureza dos fluidos, né? Fluidos de natureza superiores e inferiores. Isso me faz lembrar muito o problema da altitude. Vamos supor, quando um aluno que visita um país que tem uma altitude mais elevada, a quantidade de oxigênio na atmosfera naquela região é menor. Então a pessoa sente um desconforto muito grande, inacreditável. Só que a população local de lá não Está sente acostumado. Não está acostumado, está aclimatada. Fazem lembrar isso quando eles falam nesses graus. Provavelmente, se você levar um espírito inferior para uma região superior, ele não vai se sentir tão bem assim, porque ele está acostumado, ele está mais apegado àquela matéria. Se você tirar aquela matéria bruta dele, ele até ele se aclimatar, aquela nova região vai ser muito penoso. Eu fico pensando nisso também, quando você sai do mundo inferior para o mundo superior, deve acontecer isso com você. Você deve sentir uma falta daquela matéria que você está acostumado muito grande. E até você se aclimatar, deve ser muito penoso. Essa experiência é um pouco... Não, menos que isso, é viagem para um lugar que não tem arroz e feijão. Só falta que você sente. Na Argentina eles não comem arroz, né? Não come? Aonde? Na Argentina. É. Eu teve lá e ficou achando comer arroz. Mas come sabe? é batata. É batata e carne. É, batata. Mas eles já estão adaptados, né? Agora a gente chegar lá. Não come feijão. Não come, Não, não o arroz come. feijão, ele Eu acho que deve é ser muito caro, né, na verdade. da nossa cultura, de alguns países da América Central, tem muito essa cultura do arroz e feijão, né? Na Inglaterra, se não me engano, o principal deles, o prato principal deles é batata e peixe. É o que eles comem no almoço. Realmente a gente... Questão de afinidade, né, gente? Questão de afinidade. Se o espírito ele se afina com a matéria grosseira, ele vai sentir desconforto se ele está num ambiente mais sutil, né? Aqui ele fala da questão da natureza do fluido, né? Parte pura ou parte mais impura do fluido. Porque esses fluidos, eles se aglomeram e têm características distintas. Características muito diversas que a gente só tem uma noção aí pelos livros, né? A gente não tem um conhecimento objetivo sobre isso. Mas, mais uma vez, nos livros, a gente encontra relatos, né? Fluidos densos e grosseiros, matéria escura, pegajosa, lembra? E fluidos luminosos, fluidos de natureza delicada, são aqueles fluidos que vêm de cima e caem como pétalas, como... Então, a gente entende que existe essa diferença da natureza fluídica. Eu acho que me pareceu que é isso que ele está falando aqui, né? Da natureza diversa do fluido. Todos, na sua essência, são formados dos elementos elementares do fluido universal. Só que vão ter essas características de acordo com o mundo. O mundo até interior da gente. Tudo que fazemos, né? Das vibrações que a gente atrai. Então, os efeitos que esses fluidos produzem estão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Então, quanto mais puros, né, ou quanto mais grosseiros, mais nas regiões inferiores, né,
Então, aí, por isso que eles relatam aquela atmosfera pesada das regiões trevosas, né? Os umbral. É interessante isso, É. né? Que você começa assim. A gente vai associando. Depois você vai. Você vai associando com as entendendo, coisas. né? Parece que é difícil. Eu falei, se eu fosse fazer isso, eu não dava conta, não. Agora que a gente já está chegando, né? Estou achando bacana. Uma coisa vai abrindo com a outra, você vai Parece mais associando. evolução em 2 mundos. Aquele livro é difícil, é muito difícil de entender. Tem umas coisas. Eu não consegui ler ele. Não, eu li ele todo. Não, ler a gente consegue, o problema é você aprofundar. Eu não consegui ler todo ainda. Foi Você lê como o... se fosse uma história, só passando e tal. Lê, mas entender tudo que tá ali. Não, mas eu demorei 1 ano para ler. Eu fui lendo. Lia capítulo a capítulo, assim, aí parava, ficava um tempo sem ler. De vez em quando ia um lá. O mecanismo da mediunidade eu não consegui terminar, não. É outro pesadão. É pesado, Né? nós Nós que não estamos. Nós que mais ainda ou no menos nível evolução. do entendimento. Pois é, aliás, eu fui te falar que a hora acabou. Eu sei. Muito bom. Então deixa eu anotar aqui. É a pergunta que não quer calar. Eu acho que sim, eu acho. Mas vai gastar o domingo todo? Hoje é dia 25. Você gasta o horário todo? Essa parte aqui, ela está sendo mais demorada, que nós estamos vendo o conceito da coisa. Depois vai ser mais, eu acho que vai ser mais rápido. Porque nós temos que falar ainda das propriedades do espírito, mas aí vai ser Mas eu leitura acho que não acaba, de não. uma a uma. Como a gente já leu a parte teórica, vai ser fácil de entender aqui. Mas eu acho que não acaba, acaba domingo. Mas não Não são tantos. sabemos quais. Qual Não são domingo? tantos. Eu tô falando, acaba É um domingo. domingo aí, né? É o domingo aí que não acaba. Não, acaba o domingo, acabou. Aí eu Ciro, depois do Ciro, nós temos que ver quem vai fazer, né? Semana que vem a gente resolve, porque semana que vem também já deve ter mais gente, né? Se alguém quiser fazer. Então você deu uma subida, né? Tá de férias? E aí? Tem que fazer. Toda terça-feira ele tava aí. Tava? Você só? Tá muita gente de férias, mas tá bem vazio, né? A rua tá passando. Ah, só depois de março que você carnaval. Férias escolares por trânsito, não tem nada legal. Vamos fazer a prece? Entrevista fechada. Voluntários. Ó Mestre Jesus, amado irmão, estamos aqui mais uma vez para lhe agradecer as bênçãos dessas oportunidades de hoje, a bênção de podermos estar aqui juntos novamente, estudando, tentando entender as nossas leis. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que não puderam comparecer, por todos aqueles que estão nos leitos de dor, por toda a nossa família, nossos parentes, nossos irmãos e a humanidade, para que todos possam receber, Senhor, a vossa misericórdia. Pedimos, Senhor, pelos dirigentes do nosso país. Sabemos o quanto eles precisam de orientação. Sabemos também, Senhor, que só convosco eles acharão o caminho certo. Que o povo possa estar tranquilo, harmonizado, para receber as mudanças, para confiar em nós. Pedimos por essa casa, que também nos acolhe, pelos dirigentes, por todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. É com essa fé de Jesus que pedimos permissão para interrompermos o plano físico do nosso espírito.